Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Vamos a mais um devocional, a uma reflexão matinal, continuando a nossa série de reflexões aí sobre a parábola do semeador. Lembrando que nós estamos falando lá de Mateus 13, paramos ontem no versículo 4, eu atribuí as aves não só ao maligno, mas também às pessoas que enganam as outras e se aproveitam disso para fazer dinheiro ou para enganar aqueles que deveriam estar servindo no caminho ou entrando no caminho de Cristo. E hoje nós vamos continuar. Então, Mateus 13, versículo 5, e diz assim, e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Agora, Jesus dá uma explicação sobre isso também. Você deve ter pensado já, mas ele está explicando algo que Jesus mesmo explicou. Mas a minha intenção aqui é ir além da explicação de Cristo e tentar mostrar o que nós temos no dia a dia, para que você também possa se identificar e para que outras pessoas que não conheçam a palavra também possam se identificar. Jesus diz o quê? No versículo 20 desse mesmo capítulo diz assim: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Agora, o que são esses pedregais, pedregulhos, entre pedras? São problemas e obstáculos que nós começamos a ter quando nos envolvemos com o Evangelho. Você vê aqui que Jesus fala que não tem raiz e logo por conta da perseguição se ofende, se escandaliza e vai embora. Eu diria até mais, eu diria que não é só por isso. As pedras do nosso caminho são as críticas, são as palavras de maldição, são as opiniões. Muitas vezes as opiniões dos outros se transformam em montanhas em nossas vidas, que nos impedem de agir, nos impedem de caminhar. Quantas vezes você recebe algo, você conhece uma igreja, Deus fala com você, você está com o coração cheio, transbordando, aí você vai falar, comentar aquilo que você está sentindo com a pessoa que você ama, seja ela quem for, até então, E você toma muitas vezes um balde de água fria. Você vai virar esses loucos fanáticos, vai dar sua casa, o seu carro, vai vender tudo, vai não sei o que, vai comprar o bloquinho ungido, vai comprar não sei o que ungida, e começa a te afligir. E aquele sentimento de alegria, aquela sensação que você estava tentando ir compartilhar com a pessoa, eu senti algo inexplicável, algo que eu nunca senti na minha vida. E eu ia contar para essa pessoa, mas ela não me deixou. Ela já veio com 7 pedras na mão, já criticou, falou que essa é a igreja do pastor, do bispo, apóstolo, não sei o que faz não sei o que errado, que igreja é tudo lugar de gente hipócrita, que não sei o que blá blá blá. Eu vi uma frase interessante essa semana que diz assim: não ir para a igreja porque lá tem hipócritas é a mesma coisa que não ir para a academia porque lá tem gente gorda. Eu acho que faz algum sentido, certo? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. A igreja é um lugar onde as pessoas imperfeitas estão tentando ser melhores. Muitas ainda nem reconhecem o tamanho da sua imperfeição. Não conseguem ver a grandeza ou a profundidade do abismo que estão. Mas a igreja é um lugar onde as pessoas tentam ser menos ruins, menos piores. Jesus diz que ele não veio para os que estão são, certo? Tem muitas pessoas que você fala assim, eu conheço tantas pessoas que são boas, mas elas não vão à igreja. Jesus não veio para quem é são. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os leprosos, para os pecadores, para as prostitutas, para os rejeitados, para os abandonados, para os aflitos de coração, para os contritos, aqueles que têm problemas, aqueles com fluxo de sangue, aqueles que têm filhos endemoniados e problemáticos, aqueles que têm pessoas debaixo da sua autoridade que precisam de uma cura. Jesus veio para aqueles que precisam. Se a pessoa não precisa, ela não vai sentir necessidade mesmo. Agora voltando às pedras, As pedras em nosso caminho, porque eu vou dizer em nosso caminho, porque nosso caminho deve ser somente um, Jesus Cristo, ela pode ser tudo, desde uma conduta que você levava, a opinião de uma pessoa que você ama, ou até mesmo uma pedra significa os desdobramentos da sua mudança.
Graças a Deus que a gente escuta, né, a história de vários bandidos se convertendo, prostitutas, garotas de programa, garotos de programa, travestis, drag queens, né, ex-usuários de drogas se converteram. E quando há essa conversão, a primeira pedra que aparece no caminho deles é: preciso mudar de profissão, concorda? O bandido não vai poder mais ser bandido, a garota de programa vai ter que mudar o tipo de serviço que ela oferece, você concorda? O usuário de droga tem que sair desse consumo de droga, desse vício. Os travestis ou drag queens ou homossexuais terão que mudar o seu estilo de vida, porque muitas vezes o seu estilo de vida não só não agrada a Deus, como faz muito mal à sua própria saúde. Não vou entrar em méritos, não tenho nada contra ninguém, tenho amigos que são gays, tenho amigos homossexuais, e quem tem um amigo homossexual escuta os testemunhos, muitas vezes ouve as aflições de uma pessoa e sabe o que eles passam. Então, assim, algumas pessoas podem falar que é um mar de rosas, mas não é bem isso não. Há muito sofrimento, há muita dor, há muita angústia, há muita depressão que envolve os homossexuais. Por isso que alguns tentam encontrar na promiscuidade um alívio, mas não é nisso que vão encontrar. O alívio é só em Jesus Cristo. Então essa pedra que se põe em nosso caminho, que é a pedra que nós nos deparamos que, preciso mudar de vida, não é só para esses. Você concorda comigo que se uma garota de programa tem que mudar os serviços dela, o bandido tem que parar de roubar, o usuário de droga tem que parar de usar droga, o homossexual, drag queen, aqueles têm que mudar de vida, o que mentia tem que mudar também. O que roubava tem que mudar também. O que sonegava impostos tem que mudar a vida também. O que traía a esposa tem que parar de trair. O que consumia pornografia tem que parar de consumir. O fofoqueiro tem que parar. Aquele que fumava cigarro tem que parar de fumar. Aquele que bebia uma biritinha de final de semana tem que parar também. Porque eu nunca vi ninguém beber para ficar bom, de saúde. Eu vejo as pessoas bebendo para ficar bêbados mesmo. São poucas as pessoas que falam: eu bebo, mas eu não sinto muita vontade. Você não sente vontade de beber porque bebe. É vício. Então tem que parar. A palavra fala assim que nós não devemos ser dados ao vinho, mas fala que os reis não devem beber, porque quem bebe toma decisões das quais se arrepende depois. Isso a gente entra num dia que talvez, se Deus preparar, nós venhamos a estudar sobre os tipos de vinho na Bíblia. Eu já comentei em outros devocionais. Quem sabe Deus não prepara um dia para nós comentarmos sobre os tipos de vinho da Bíblia. Mas então, essas pedras, para algumas pessoas, são muito maiores e muito mais evidentes do que para outras. Você concorda comigo? Porque assim, é muito fácil falar para uma garota de programa: fulana se converteu, você vai ter que parar de fazer programa. Só que essa mesma pessoa, às vezes, que está criticando e já está falando: você tem que parar com isso, é a pessoa que não para de fofocar, que cria contenda dentro da igreja, que sai da sua casa para ir fuxicar a vida dos outros em vez de adorar a Deus. Então, nós temos que entender que essas pedras, elas não permitem que nós criemos raízes, e o que acontece, o que Jesus diz: vem o sol, a palavra fala que vem o sol, queima a raiz e a seca, porque na verdade queima a semente e a seca porque não há raiz. Então, a falta de raiz, como Jesus diz aqui no versículo 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E a chegada da angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então tem tudo isso. E como que se cria a raiz? Se aprofundando mais. Vamos fazer uma alegoria bem simples, coisa para a criança entender mesmo. Você tem a sementinha aqui. Vamos supor que você está aqui no nível do solo, você põe a semente aqui. A semente tem que criar raízes, ela tem que se aprofundar. Quanto mais profundas as raízes forem dessa semente, mais nutrientes ela vai conseguir ter para crescer forte, mais água ela vai conseguir beber. E tudo aquilo que é bom para ela vai estar relacionado diretamente com a profundidade da raiz. Então, quando nós começamos a caminhada com Jesus Cristo, nós precisamos nos aprofundar. Primeira coisa, aqui fala que o sol secou a raiz. Secou a semente porque não havia raiz. Você já fez a experiência do feijão? Aquele do feijão e com algodãozinho e água? É mais ou menos aquilo.
Ainda que o feijão não tenha terra, só de você colocar ele num algodão com água, ele não vai brotar não dá uma folhinha ali de feijão, porque falta água nessa semente aqui da parábola. Não tinha água e não criou raiz. Agora, o que é essa água? Qual é essa água? Onde encontra essa água? É aquela de garrafa? É Bonafonte? É Minalba? Não, não é nada disso. Essa água é o Espírito Santo. Então você precisa conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. Você vai conhecendo a palavra e o Espírito Santo, a palavra e o Espírito Santo, suas raízes vão crescendo, se tornando fortes e vão dando sustentação ou criando uma base para que você cresça com força e sabedoria segundo a medida certa de Deus. Há muitas pessoas que se acham maduras na fé, né, no Evangelho, mas elas cometem erros grotescos. Quando eu falo erros grotescos, não quero dizer nem a questão de teologia, mas sobre o comportamento do cristão. Eu vou dar um exemplo bem simples. Existe uma música aí que diz que é cristã, que fala que é aquela que a minha vingança tem sabor de mel. Se você pegar essa letra para ler, você vai ver que ela é totalmente contrária ao que Jesus disse, ao que Jesus ensinou. Então essa pessoa que talvez foi o compositor dessa música, ele não foi feliz nessa composição. Porque se ele quis compor algo para Deus, porque o louvor deveria ser primeiro para Deus, o louvor a Deus, ele ofendeu o Senhor. Porque ele fala que primeiro que a vingança é do Senhor, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Fala que aqueles que me viram ser humilhados vão assistir a minha vitória da primeira fileira. Não, então, além de tudo, você quer ser exaltado para mostrar para os outros, então mostra um coração orgulhoso, altivo, soberbo, uma vingança humana, carnal, né, de uma sabedoria carnal, que Tiago fala que é demoníaca. Então esse é um exemplo só, tá? Não estou falando, não sei quem compôs a música, não sei quem canta, é só um exemplo para você entender como muitas vezes as pessoas acham que conhecem alguma coisa, mas estão completamente enganadas. Então fuja dos pedregulhos, desvie, crie raiz, ainda que você esteja em meio à pedra, se você criar raiz, a raiz forte vai dar um bom crescimento e o crescimento vai espalhar as pedras para o lado. Amém? Então, Deus abençoe, que você possa refletir aí sobre isso que nós falamos hoje e amanhã nós continuamos com o término da parábola. Deus abençoe, a paz.